Oi galera, estou aqui para falar com vocês um pouquinho de função de segundo grau. Pegue o seu papel, caneta e vamos lá aprender e tirar muitas dúvidas. Função do segundo grau. A definição de função do segundo grau diz que toda função polinomial do segundo grau ou função quadrática é qualquer função de f de reais em reais e ela é dada por uma lei na forma de f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Com esse a, b e c, eles são números reais e esse a é diferente do número zero. O f de x, que está descrito aqui no início para vocês, ele pode ser substituído também pelo y e ficar y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Falando um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é função. Uma função de A em B, eu vou ter todos os elementos do meu domínio que vão estar ligados a um elemento de um outro conjunto que se chama contradomínio. Esses elementos que estão ligados, aquele que recebeu a ligação, ele é chamado de imagem da minha função. Então, o 0 é a imagem do 3, o 2 é a imagem do 6, o 3 é a imagem do 9. Nesse contradomínio, eu posso ter valores sobrando sem ter ligação. Já no meu domínio, eu não posso. No meu domínio, todos os meus elementos têm que ter uma imagem. E o meu elemento do meu domínio, ele tem que estar ligado sempre a uma única imagem. Identificando coeficientes da função quadrática. Essa parte de identificação de coeficientes, ela se assemelha muito com a identificação de coeficientes de equação de segundo grau. Então, a gente tem o coeficiente A, B e C. A é o que acompanha o x ao quadrado, B é o que acompanha o x e o C é o termo independente. Então, eu tenho A valendo 2, B menos 3 e C valendo 5. Super tranquilo. Falando a respeito de zeros da função, o que seria um zero da função? Zero ou raízes das funções são os valores de x. Então, para se calcular um zero da função, basta igualar a sua função a zero. Quando a gente faz o zero da função, a gente utiliza algumas técnicas. Você pode utilizar a fórmula de Bhaskara, que é uma das mais comuns, para a gente utilizar, ou outra técnica que você tenha conhecimento. Aqui em sala de aula, nós estudamos Bhaskara, relação de Girardi, fatoração e também fizemos por isolamento da incógnita. Vou fazer um exemplo para vocês de cálculo de zero da função. Tem essa função que foi dada, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Peguei a minha função e igualei a zero. Depois disso, eu vou utilizar alguma técnica para resolver. Eu escolhi a relação de Girardi. Relação de Girardi trabalha com a relação da soma e dos produtos das raízes. Então, para encontrar a soma, eu faço menos b dividido por a, e para encontrar o produto, eu faço c dividido por a. Nesse problema, nessa situação, o meu b vale menos 5. Então, menos 5, com esse menos da fórmula dividido por 1, resultado é 5. Relação do produto, c dividido por a. C vale 6, a vale 1, 6 dividido por 1, 6. Para encontrar as minhas raízes agora, basta eu encontrar dois números que somando D5 e multiplicando D6. Então, os valores que eu encontrei foram 2 e 3. Logo, 2 e 3 são as raízes da minha função. Nesse próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o estudo do discriminante, como ele é tão importante na função do segundo grau e como que ele determina aonde que a minha parábola, porque na função do segundo grau, nós temos uma curva que é chamada de parábola, onde que essa parábola vai passar aqui no meu gráfico. Então, primeiro eu determinei aí todos os eixos das abscissas, essas retas representam o eixo x, tá? E aí eu tenho, quando delta é maior do que zero, duas raízes reais e diferentes. Então, significa que ela vai cortar a minha parábola em dois pontos. E a gente vai falar daqui a pouco sobre essa concavidade para cima e para baixo. Quando ele é menor do que zero, significa que não tem raiz. Se não tem raiz, então não toca o eixo x. E se ele tem duas raízes iguais, quando delta é igual a zero, ele tem uma única raiz, ou seja, só vai tocar em um ponto. A gente chama de duas raízes reais iguais, um único ponto dentro do eixo das abscissas. Falando a respeito da concavidade da parábola. Concavidade é o movimento, se ela vai estar para cima ou se ela vai estar para baixo.
Para estudar a concavidade, a gente analisa o a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Se ele for maior do que zero, eu digo que a concavidade está voltada para cima. Se ele é menor do que zero, eu digo que a concavidade vai estar voltada para baixo. E aí eu tenho uma dica para você sempre lembrar. Concavidade para cima, a maior do que zero, você lembra de um sorrisinho a hora que você forma o desenho. Concavidade para baixo, a menor do que zero, você lembra de uma carinha triste. Então, positivo está feliz, para baixo está triste. Super fácil de lembrar, né, pessoal? Falando do termo independente. O termo independente dentro da nossa função, ele tem um papel fundamental. Primeiro, lembrando, termo independente é o valor de C. Ele representa o ponto aonde a nossa parábola vai tocar o nosso eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, eu tenho um exemplo para vocês. Dada essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, eu tenho que 4 é o meu termo independente. Então, eu tenho certeza que a minha parábola vai passar pelo número 4 lá no meu eixo das ordenadas, que é o meu eixo y. Falando um pouquinho sobre vértice da função. Vértice da função, ele também pode ser chamado de valor mínimo, ponto de mínimo, ou valor máximo, que é um ponto de máximo. Mas o que seria isso? Quando a concavidade está voltada para cima, com um a maior do que zero, a nossa parábola começou lá em cima, desceu até o mínimo onde poderia. Esse mínimo aqui é o nosso vértice, e depois ela continuou subindo. Quando a nossa parábola está com a concavidade voltada para baixo, com o a menor do que zero, então significa que ela começou aqui embaixo, aí ela subiu até o máximo que ela poderia, e aí ela voltou e desceu novamente. Então aqui eu tenho um ponto de máximo. Para determinar esse ponto de mínimo e de máximo, eu chamo isso de vértice da função. E para isso, para determinar, eu vou utilizar essas formulazinhas. X do vértice e Y do vértice. Anota essas fórmulas aí. Para fazer construção de gráficos, eu vou utilizar um exemplo aqui de uma função. Essa função, ela é menos x ao quadrado mais 4. Primeira coisa que eu identifico é quem é o meu termo independente. No caso, número 4. Quem são os meus zeros da função? Então, eu coloquei aqui, menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Como ela é uma função incompleta, vou utilizar isolamento da incógnita. Então, eu isolei o x, passando ele para o outro lado da igualdade, depois a sua potência na forma de radical. O meu resultado deu mais ou menos 2. Então, eu tenho os meus zeros da função. Para determinar o x do vértice, eu utilizo a fórmula, menos b dividido por 2a. O valor de b nessa função é 0, o valor de a é menos 1. Substituindo e fazendo cálculo, eu tenho que o meu x do vértice é 0. Então, eu já sei que o x do vértice vai passar no ponto 0. O meu y do vértice é menos delta dividido por 4a. A fórmula de delta, menos b, é b ao quadrado, menos 4, vezes a vezes c, dividido por 4a. Esse menos que eu tenho aqui na frente, ele é da minha fórmula, tá? Do y do vértice, ele não é do delta. Calculando delta, eu tenho b ao quadrado é 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, o nosso a vale menos 1, vezes c, que é 4. 0 ao quadrado é 0, mais 4 vezes 4, 16, dividindo 16 por 4, e fazendo o jogo de sinal aqui desse menos, menos com menos, eu tenho mais. Então, eu descobri que o y do vértice é o valor 4. Identificando esses termos aqui na minha função, eu posso utilizar esta tabela também para acrescentar valores na minha função. Mas somente com os dados que eu já tinha, eu já consigo determinar alguma coisa ali dentro do gráfico, que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. O meu termo independente, o valor dele é 4, então eu sei que ela vai cortar o eixo y no ponto 4. Os meus zeros da função é o mais 2 e menos 2, então eu tenho aqui menos 2 e mais 2, são os pontos onde ele corta o eixo x. O meu x do vértice e y do vértice, o meu x do vértice deu 0 e o meu y do vértice deu 4, então eu sei que o ponto de máximo dessa função é o ponto 4, que é onde ela vai aumentar até o máximo que ela vai atingir.
Se eu quiser saber outros pontos por onde eles estão passando, é só eu substituir o x por qualquer valor que eu quiser. Por exemplo, se eu substituir o x por menos 1, menos 1 no lugar do x, eu faço menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Com esse menos da fórmula, fica menos 1. Menos 1 mais 4, eu tenho 3. Então, quando o meu x for menos 1, que é aqui nesse local, o meu y vai ser 3. Então, eu já sei que ela vai passar aqui neste ponto. E assim, eu determino vários outros pontos dentro da minha parábola. Se você quiser saber mais pontos, basta construir essa tabela. Esse site que eu estou colocando aqui na tela, que é o GeoGebra, ele é um site muito bacana para se construir gráficos. No próximo vídeo eu vou estar colocando para vocês como utilizar esse GeoGebra, como colocar essas funções ali dentro do gráfico. E é isso, pessoal. O que eu queria dizer para vocês era um resuminho aí de função do segundo grau. E eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só me procurar. Pode deixar algum recado no comentário ou me procurar pessoalmente aqui na escola. E eu quero dizer que vocês devem ter sempre acreditando em vocês, porque vocês são capazes de tudo. Um abraço e até o próximo!